Olá, meu nome é Alice Lazzarini Bento, eu sou mestranda em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, orientada pelo professor Dr. Leandro Pereira Gonçalves. E nessa pesquisa eu busquei compreender como que se deu o confronto entre a Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista Brasileira em Petrópolis em 1935. Esse conflito levou à morte do operário e militante pela Aliança Nacional Libertadora, Leonardo Candu. Para isso, eu trabalhei com o conceito de ação coletiva cunhado por Sidney Terrell. Ele vai dizer que um confronto político só tem início através de uma ação coletiva, e aqui compreende-se ação coletiva enquanto engajamento social. Dessa forma, o confronto político só teria início quando duas ações coletivas antagônicas, em busca de reivindicações específicas, entram em embate. Pensando especificamente no trato com os periódicos, eu trabalhei com a metodologia traçada por Tânia de Luca. Bom, para compreender o que foi e como se deu o confronto em Petrópolis, antes é preciso ter um panorama do que foi a década de 30, globalmente e nacionalmente. Pensando no contexto global, a gente está falando de um período de pós-guerra e de crise financeira generalizada após a crise de 1929. Pensando no contexto nacional, o Brasil tinha acabado de passar pela Revolução de 1930, instaurado um governo provisório. Dessa forma, alteram-se as bases da Primeira República, possibilitando a efervescência do cenário nacional. Nesse processo de efervescência, novas organizações passam a surgir e se organizar. Dentre elas, a Ação Integralista Brasileira, que surge a partir das novas organizações autoritárias e corporativas europeias, e a Aliança Nacional Libertadora, que surge numa tentativa de coligação entre as esquerdas. No que tange Petrópolis e sua importância no cenário nacional, Petrópolis se estabelece política e economicamente no decorrer do século XIX. E no final do mesmo século, inicia-se seu processo de industrialização. E é devido a esse processo de industrialização que Petrópolis se categoriza na época enquanto uma cidade muito relevante no cenário nacional. Isso porque o Brasil, de uma maneira geral, ainda não era industrializado no final do século XIX. Então, Petrópolis foi uma das primeiras cidades a, de fato, ter um arsenal fabril significativo. Isso se deu principalmente devido aos seus aspectos naturais de mão de obra e localização. Pensando nos seus aspectos naturais, Petrópolis é uma cidade serrana e tem acesso a nascentes de diversos rios, possibilitando que essas fábricas trabalhassem com esses rios, né, e tivessem acesso à energia gerada por esses rios. Já pensando na mão de obra, Petrópolis recebeu um contingente muito grande de imigrantes alemães, portugueses e franceses, além do contingente de africanos e afrodescendentes ex-escravizados. Pensando na localização, Petrópolis é muito próxima à cidade do Rio de Janeiro, que até então era a capital do Brasil. Dessa forma, possibilitou que se criasse um nexo econômico e social entre a capital e a cidade, facilitando com que o que fosse produzido em Petrópolis chegasse aos portos de uma maneira mais rápida. A título de exemplo, a primeira fábrica que chegou em Petrópolis foi a Companhia Petropolitana, em 1873. Já em 1907, ela se colocava na 14ª posição entre as maiores fábricas do ramo têxtil do Brasil. Junto a ela, outras três fábricas vão se unir ao top 100 melhores fábricas do Brasil. Junto a esse processo de industrialização, houve também um processo de organização por parte desses trabalhadores que se queixavam e desejavam uma melhor qualidade de vida, qualidade de salário, e dessa forma eles passaram a se mobilizar em prol de uma resistência que buscava por essas melhores condições. A primeira organização que, de fato, chamou a atenção, né, desses trabalhadores, e foi a primeira grande mobilização deles, foi a greve dos anarquistas em 1919. Essa greve, apesar de ter sido organizada pelos anarquistas, na verdade, contou com um contingente muito maior de operários que não necessariamente se filiavam ao anarquismo. E a primeira grande greve, e a greve que de fato foi organizada autonomamente por esses trabalhadores, foi a greve de 1934, quando, com a saída do então prefeito de Petrópolis e Fiuza, esses trabalhadores se organizam para uma greve contra a saída desse prefeito. Pensando agora na organização política desses trabalhadores, a Aliança Nacional Libertadora ela entra
como esse representante desses operários. Apesar dela não ser a responsável pela mobilização, ela é responsável pela organização desses operários. Dessa forma, a Aliança Nacional Libertadora ela chega em Petrópolis a partir de uma greve organizada pelos trabalhadores da Companhia Petropolitana, que desde a primeira metade da década de 1930 organizaram 107 greves, sendo 55 somente entre 1934 e 1935. Dessa forma, a Aliança vê um espaço de ampliação e um espaço possível para sua atuação. Dessa forma, ela chega em Petrópolis e passa a organizar esses trabalhadores através do Sindicato dos Operários em Fábricas de Tecidos de Petrópolis, o SOFT. E através dessa organização e da luta antifascista, especificamente anti-integralista associada ao PCdoB, principalmente no combate ao latifúndio e ao imperialismo, a aliança ganha espaço em Petrópolis de uma maneira muito rápida, se organizando e atuando em prol desses trabalhadores. Entretanto, como eu disse anteriormente, a ANL foi responsável somente por canalizar a luta dos setores populares. Luta essa que é importante sempre frisar, que se dividia entre o idealismo e a sobrevivência, uma vez que, além de lutar pela melhor condição de vida, esses trabalhadores também lutavam contra o conservadorismo de Petrópolis. Então, dessa forma, a ANL só canalizou uma luta pré-existente. Bom, e pensando agora especificamente no movimento opositor à Aliança Nacional Libertadora, a Ação Integralista Brasileira, ela chega em Petrópolis em 1933 com a chefia de Raimundo Padilha, 2 anos antes da Aliança Nacional Libertadora chegar na cidade. A AIB, ela se fundamentava em doutrinas cristãs, nacionalistas, antiliberais, antidemocráticas, anticomunistas, além de conservadoras, de inspiração no fascismo italiano, no integralismo lusitano e na ação francesa. O integralismo foi o maior partido fascista extra-europeu, então ele tinha uma significância muito importante no cenário nacional. Pensando no conflito específico do dia 9 de junho de 1935, que foi o que levou à morte do aliancista, a gente está falando de um confronto que contou com a mobilização organizada da Aliança Nacional Libertadora. E esse comício, na verdade, era o 4º comício já organizado pela Aliança Nacional, sendo o último e mais recente, no dia 1º de junho, um comício que foi organizado contra os ataques que Plínio Salgado, chefe integralista, estava direcionando a Luiz Carlos Prestes, que até então não era chefe da Aliança Nacional Libertadora, mas viria a ser. Dessa forma, o comício do dia 9 de junho foi uma continuação do comício do dia 1º de junho. Ele foi organizado pela Convocação Sindical Unitária do Brasil e prometia ser um comício colossal de protesto contra o integralismo e também, novamente, em busca de melhores qualidades de vida e de salário para esses operários. O primeiro acidente ocorre um dia antes do comício, quando 3 aliancistas foram hostilizados e impedidos de colarem cartazes em propaganda a esse comício em uma das praças de Petrópolis. Eles foram hostilizados por integralistas. Segundo o que foi noticiado no periódico Amanhã, esse ataque teria sido projetado por 25 milicianos com revólveres em punho. Não há nenhum registro de que alguma vítima tenha sido feita por armas de fogo. Entretanto, 2 vítimas saíram desse ocorrido, sendo João Becker, um aliancista, e Matheus Yang, um integralista. Ambos foram feridos com uma faca. O comício ele contou com a presença de 5.000 aliancistas, um valor muito próximo e que equipara-se, né, à organização integralista ocorrida no 2º Congresso. Dessa forma, dá para compreender como que Petrópolis estava estritamente polarizado. Bom, o comício ele tem início numa praça de Petrópolis chamada Praça Dom Pedro II. E, segundo o jornal, os manifestantes teriam mudado a sua rota e iriam em direção à Praça da Liberdade. Só que essa nova rota
obrigatoriamente passarem em frente à sede integralista. Então, ainda segundo o jornal, os manifestantes teriam feito uma parada para protestar contra o fascismo e o integralismo, justamente em frente à sede integralista. E eles teriam sido influenciados pelos discursos que foram proferidos na primeira organização na Praça Dom Pedro II. E depois, né, durante essa parada e esse protesto, alguns tiros teriam sido direcionados à multidão. Esses tiros ocasionaram a morte de Leonardo Candu e outros 10 feridos. E essa morte, ela acabou sendo muito simbólica, não só para os operários, de uma maneira geral, como para a Aliança Nacional Libertadora. E dessa forma, o Candu ele foi levado a Marte do movimento, não só do movimento anti-integralista, mas também nessa busca por melhor qualidade de vida dos operários. O cortejo fúnebre do Candu contou com 2.000 pessoas, mostrando a força e o simbolismo envolto na morte dele. Logo após o cortejo fúnebre, a Aliança Nacional Libertadora reuniu esses operários e eles decidiram estabelecer uma greve geral. Dessa forma, o tecelão passou a simbolizar não só uma bandeira do antifascismo, mas também das reivindicações operárias e da organização trabalhadora em Petrópolis. 21 fábricas entraram em greve, principalmente as têxteis. A greve, de uma maneira geral, durou 9 dias. Essa greve ela só tem fim por causa da intermediação do ex-prefeito de Petrópolis, Iado Fiuza. E ele consegue com que a greve se dissipe, conseguindo com que alguns direitos dos trabalhadores fossem garantidos. Bom, e se durante a primeira década de 1930 os trabalhadores eram organizados, autônomos e buscavam seus direitos através das greves, principalmente como a que sucedeu à morte de Leonardo Candu, a partir do estabelecimento do Estado Novo, eles passaram por um processo de desmobilização, ocasionado por essas prisões e por esse combate que eu disse anteriormente. Então, assim, frente ao processo de impedimento e suspensão dessas organizações, a classe trabalhadora se viu obrigada a buscar por alternativas e mudou a forma como reivindicava, né, por essas mudanças urgentes às suas condições de vida, deixando de se organizar como eles faziam no início da década. Concluindo, é possível ver que Petrópolis teve um papel muito importante na década de 30 para o cenário nacional, mas o que mais chama a atenção é como esses trabalhadores tiveram um papel central em Petrópolis de uma maneira geral. Então, pensando a capacidade mobilizadora desses trabalhadores e a ação emancipadora desses trabalhadores, que antes mesmo da atuação da Aliança Nacional Libertadora já tinham uma organização e uma mobilização, e que após o fim da Aliança Nacional Libertadora se manteve, então mostrando como a aliança ela só canalizou uma organização já existente. A greve geral que sucedeu à morte do Candu também é um fator que se distingue de outros confrontos ocorridos no Brasil. Foi uma greve que ocasionou um prejuízo financeiro nacional, então ela tem esse caráter muito importante. E, por fim, o fator que, de fato, diferencia, né, o ocorrido em Petrópolis de qualquer outro ocorrido no Brasil é a elevação do Candu a mártir, né, e como a figura dele foi utilizada como fator de mobilização por esses trabalhadores, mesmo após o fim da Aliança Nacional Libertadora. Bom, de uma maneira geral é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, até logo.